Fala aí galera, Morterani aqui na área de novo para vocês. Vídeo 4 da série sobre ecologia. No vídeo de hoje vou falar um pouquinho para vocês sobre nicho ecológico e evolução. Dois assuntos aí bem complexos, né? Bom, vocês lembram aí dos outros vídeos que eu falei sobre antropomorfismo, sobre antropocentrismo, sobre ecossistema. E vocês viram que no ecossistema os animais, né, os seres vivos ocupam certos lugares ali, né? E como que isso acontece? O que são esses lugares que eles ocupam? Esse ponto que eles ocupam no ecossistema é o nicho ecológico. Isso daí, eu não gosto de usar o que o pessoal às vezes diz, né, que é a função daquele ser vivo na natureza, porque, como eu já disse, eu não acho que um ser vivo tenha uma função. Ele ocupa um espaço para poder sobreviver, né? Acho que essa é a forma mais simples de explicar o que é esse negócio de nicho ecológico. Basicamente é o que um ser vivo, seja ele planta ou animal, precisa para viver, e ele vai ocupar um lugar onde tem aquelas coisas: temperatura, disponibilidade de água, alimento e abrigo. Existem N outras coisas aí, mas essas são as principais. O que o animal vai procurar? Vamos falar de um peixe. O peixe precisa de uma temperatura X de água, então ele vai viver numa região onde tem aquela temperatura X. Vai precisar de alimento também, então ele vai ter um território do tamanho que precise para conseguir aquela quantidade de alimento. Por que eu coloquei junto aí o nicho ecológico e a evolução? Porque as duas estão muito linkadas. Os animais, eles vão evoluindo e vão melhorando essa ocupação no ecossistema. Como assim? Como que isso acontece, Morterani? Imagina que existe lá aquele gramado lá na África, aquela pradaria gigantesca, né, com a graminha bonitinha lá, que todos os herbívoros vão e comem aquela graminha. De repente, no meio de milhões aí de sementes, de mudinhas de grama, nasce uma que tem espinhos. Pois é, apareceu um pé de capim com espinho. Ele vai nascer ali e os animais não vão preferir comer aquele capim com espinho, né? Vão querer comer o capim que não tem espinho. O que vai acontecer? Esse capim com espinho vai conseguir ocupar mais espaço, porque ele não vai sofrer predação dos animais herbívoros. E assim vai surgir uma nova espécie, e é assim que a evolução funciona. Não é o ser vivo que se molda para se adaptar ao meio ambiente. Existem mutações espontâneas que surgem de tempos em tempos, e se essa mutação for favorável para a sobrevivência daquele ser vivo, essa mutação vai prevalecer e vai ser passada à frente através da reprodução. Os animais funcionam do mesmo jeito. Tem lá um lugar onde tem muito lambarizinho, vamos supor. Os predadores vão começar a se adaptar para comer lambari. Vai chegar um ponto em que todo mundo vai ser especializado em comer lambari. E aí vai ser uma concorrência terrível, né? Porque o alimento é o mesmo para todo mundo. De repente, um desses animaizinhos aí começa a comer, além do lambari, ele começa a comer uma outra coisa. Pode ser uma fruta que cai de vez em quando no rio, pode ser aí um camarão que vive ali também junto. Esses animais aí diferentes, eles vão ter uma possibilidade a mais de alimentação, que não vai ter concorrência dos outros peixes. E aí isso vai ser fixado através da reprodução e vai surgir uma nova espécie. Coisas boas e coisas ruins acontecem nisso, tá? Você tem animais generalistas e animais que são especialistas. Esse vai ser o próximo vídeo que eu vou falar para vocês. Por quê? De acordo com o hábito desses animais, você vai ter uma capacidade maior ou menor deles ocuparem o espaço no meio ambiente. O que é importante vocês saberem dessa questão de nicho e de ecologia, pessoal? Essa é uma coisa que muita gente critica em aquarismo, por exemplo. O seu aquário tem muito peixe. É uma coisa que eu ouço muito com o meu aquário aqui. Porque as pessoas acham que o peixe precisa de um espaço gigantesco para viver, e nem sempre é assim. O que o animal busca na natureza? Alimento, temperatura ou ambiente adequado, água, não é o caso de um peixe, e proteção. Se você tem um ambiente que tem tudo isso daí em quantidade, você vai ter mais peixe junto. Por que os peixes fazem territórios? Por que os peixes, um beta, por exemplo, mata um outro macho que estiver no território dele? Porque é um ambiente muito difícil. O ambiente que o beta vive seca de tempos em tempos e ficam pequenas poças d'água, e ele tem que sobreviver naquele espaço ali. Aquele espaço vai ter a comida suficiente para um peixe.
não para 2, não para 3. Então ele tem que expulsar quem está ali para que ele possa ficar ali sozinho e assim conseguir sobreviver no meio ambiente. E isso aí foi uma coisa que a evolução trouxe. Os animais viviam todos juntos ali provavelmente, começou a ter esse problema de seca, e aí eles foram ter que começaram a brigar entre eles para ocupar os melhores lugares, até que se criou essa espécie, né, que é o peixe de briga, que não aceita outro macho, porque a evolução fez dele assim. Essa foi a forma mais eficiente aí de viver que ele encontrou. Dá para fazer o efeito reverso? Não é fácil, demora muito tempo. A evolução é algo assim que você vê às vezes em milhares, milhões de anos, muitas vezes. Então não é uma coisa fácil, por isso que quando você pega um peixe desse, adaptado, evoluído para viver naquela situação e coloca em outra muito diferente, nem sempre é melhor para ele. Se você colocar, por exemplo, um beta num aquário desse tamanho aqui, ele vai morrer, porque ele não é adaptado a essa situação aqui. E não é em um mês, 2 que você vai conseguir mudar aí milhares de anos de evolução. Quando você tem um ambiente onde o animal precisa lutar por recursos, ele vai ser agressivo com os outros, ele não vai permitir mais animais junto com ele no território. Se ele não precisa lutar por alimento, se ele não precisa lutar por abrigo, se ele não precisa lutar por espaço vital, ele não vai lutar. Por quê? Brigar gasta energia. Energia no meio ambiente é algo assim que é muito caro. É o dinheiro da natureza, é energia. Um animal, um ser vivo no geral, não vai gastar energia que não seja necessária. Mas essa coisa de energia já é assunto para um outro vídeo. Espero que tenham gostado demais deste vídeo aqui, explicando um pouquinho sobre nicho ecológico e evolução. Espero que tenha ajudado. Por hoje é só. Valeu e fui.